Então, uma vez que nós conseguimos fazer todos os cálculos de análise vertical e análise horizontal, nós vamos entender e compor o relatório de conclusão. Então, aqui na minha tela, eu já tenho todos os cálculos feitos do lado do passivo. Se você assistiu os vídeos anteriores, provavelmente você chegou nesses resultados também. Então, aqui antes de passar sobre o relatório de conclusão, eu quero colocar algumas informações interessantes sobre o lado do passivo. Eu vou destacar aqui algumas informações que talvez você tenha encontrado também no seu cálculo e talvez esteja um pouco ansioso, um pouco nervoso para poder entender o que é aquele resultado, sendo que você aplicou a forma com exatidão e propriedade que foi demonstrado no vídeo. Nesse caso aqui, as contas de dividendos a pagar e provisão, eu observo que ele está com hashtag dividido por zero. Porque se eu observar os números, as duas informações, tanto dos 2 anos, no caso aqui do ano de 2019 e 2020, estão zeradas. Nesse cálculo ele não consegue fazer uma análise horizontal, uma vez que não tem nenhum tipo de número, não tem crescimento. Então nessas situações, você pode vir aqui ou excluir essas duas informações de conta, já que não existem, ou você pode vir aqui também, manualmente, digitar zero. Tá? Nós temos fórmula para isso, para deixar automatizado, caso tenha algum número dividido por zero, mas aqui, como são casos pontuais, conforme você pôde observar, no lado do ativo nós não tivemos essa ocorrência e nem no lado demonstrativo de resultado de exercício. Então é uma coisa muito tranquila, até uma forma de você auditar aí os seus resultados. Tá? E eu vejo também que acontece a mesma coisa aqui na conta de patrimônio líquido, outros resultados abrangentes. Então eu vou colocar zero. Agora, uma vez que eu fiz esse ajuste, eu vou tirar essas células aqui como amarelo, e também vou mostrar aqui para vocês essa célula de tributos diferidos. Observem que em um ano ela está zerada, no ano de 2019, mas no ano de 2020 ela tem 34,07. Então eu vejo que ele não tinha nada e passou a ter um valor, mesmo que pequeno. Quando eu faço a fórmula, o cálculo de forma direta, eu não consigo encontrar qual que é o percentual de evolução, uma vez que ele não tinha nada. Nessas situações aqui, você pode vir e digitar manualmente 100%. Uma vez que ele não tinha nada e tudo que ele ganhar vai ser um aumento de 100%. Tá? Isso aí acontece da mesma forma que o contrário. Se, por exemplo, em um ano ele tivesse 34,07 e no ano seguinte tivesse zero, ou seja, ele perdeu tudo. Então aí seria 100%, só com um sinal de negativo demonstrando essa perda. Tá? Então, feitas essas considerações, vamos aqui fazer o relatório de conclusão no primeiro passo, que é entendendo o que aconteceu sobre as origens de recursos do negócio. O que eu recomendo para você é um passo bem interessante que você, enquanto analista, que de repente vai pegar aí um balanço patrimonial, talvez um nível mais analítico, talvez um nível mais detalhado de contas, que talvez possa te ajudar. Primeira coisa que eu costumo fazer, eu vou selecionar as contas aqui analíticas, tá? Do passivo circulante apenas, e vou vir aqui na guia dados, agrupar. E olha só o que ele faz. Quando eu for na guia dados agrupar, eu vou pôr aqui nesse menos, ele consolidou todas aquelas informações. Isso aqui para a gente, em termos de visualização e organização, é excelente. Então eu vejo que as informações ficaram melhor dispostas, mais organizadas. Assim como se eu der um mais, ele mostra o analítico. Se eu der um menos, ele mostra só a conta de passivo circulante. E aí eu faço o mesmo no passivo não circulante, selecionando apenas as contas analíticas, tá? E venho em agrupar. Como ele já está selecionado a guia dados, vou agrupar novamente e dou menos para ele já ir fazendo o agrupamento dessas contas, Faço o mesmo no patrimônio líquido. Seleciono, agrupar. Então, olha que interessante. O meu balanço patrimonial do lado passivo e patrimônio líquido, ele se resumiu em 3 contas, que é basicamente o que acontece, É basicamente as informações que nós temos, tá? Então, nós temos essas 3 contas no total, que é o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos que começar a análise do sintético para depois ir para o analítico. Se eu olho tudo, eu não vou conseguir entender, talvez, o que está acontecendo no negócio. Principalmente se eu tiver um nível muito detalhado de contas, talvez eu vou ficar perdido. Então, a primeira coisa, inclusive, até antes de olhar essas 3 subcontas, eu olho o que está acontecendo no geral. Aqui a gente não precisa agrupar novamente, mas se você quiser, dá para fazer o mesmo raciocínio, tá? Mas aqui eu não oriento, porque senão a gente já tem poucas informações na tela. Então, olha só o que acontece no nosso passivo total e no caso aqui, juntamente com o patrimônio líquido. Eu vejo que existe um aumento de 30,48%. O que isso significa?
significa que existem investimentos do ano de 2019 para o ano de 2020 nesse negócio, né, em aproximadamente 30%. Ou seja, existem pessoas colocando dinheiro. E aí eu preciso entender no meu relatório se essas pessoas, né, entre aspas, que estão colocando dinheiro, são capital de terceira a curto prazo, que é representado pelo passivo circulante, se é capital de terceira a longo prazo, que é representado pelo passivo não circulante, ou se é capital próprio, representado pelo patrimônio líquido. Como que eu sei disso? Analisando o crescimento das contas e automaticamente a participação, que aqui é a análise combinada, eu vou olhar os dois itens. Então aqui eu vejo, na coluna análise horizontal, a evolução da conta, ou aumento ou redução. Eu vejo que o passivo circulante houve um aumento de 46%, o não circulante um aumento de 27% e o patrimônio líquido uma queda de 6%. Então eu vejo a conta que está crescendo mais é a conta de passivo circulante, ou seja, são origens de recurso a curto prazo, são dívidas de curto prazo, tá? E aí, outro ponto que eu tenho que combinar é com a análise vertical, que é a relevância dessa conta, porque nem sempre uma conta que cresceu mais pode ser que ela seja mais importante, tá? Vamos investigar isso. Então, em 2019, a participação dessa conta é de 43%, aproximadamente. E se eu comparar com as outras subcontas, não circulante é 40% e o patrimônio líquido é 15%. De fato, essa é a conta mais relevante, é a que tem o maior percentual. Então, eu combino a análise vertical com a horizontal. Então, tudo indica que o passivo circulante é a conta que cresceu mais e, ao mesmo tempo, é a conta mais relevante. Vou verificar no ano de 2020. No ano de 2020, essa conta passou a representar 48,67%, que realmente eu vejo, se comparado com as demais, que é a conta que possui o maior percentual de representação. Então, o que eu posso concluir aqui? Que esse aumento que houve dos passivos e patrimônio líquido de um ano para o outro, a maior parte dele tem relevância e tem peso nos passivos circulantes, que são dívidas de curto prazo. O que é curto prazo na contabilidade, conforme nós falamos até nas aulas anteriores? São dívidas, né, que vão acontecer em até 12 meses, em até um ano, ou 360 dias. E aí eu preciso entender qual é a subconta que compõe essa evolução, porque dentro do passivo circulante eu ainda tenho uma série de subcontas. Aí eu uso esse recurso aqui para abrir a conta analítico de passivo circulante. Então, observa como ele é importante. Uma vez que eu analisei o sintético, eu consegui entender o que está acontecendo na companhia. E agora eu vou entrar nos mínimos detalhes. Então, o primeiro passo que eu vejo é identificar a conta que está crescendo mais. Então, dentre as contas analíticas, eu vou olhar a conta que está crescendo mais para depois verificar se essa conta tem relevância. Então, a conta que está crescendo mais, uma vez que o meu relatório geral ele merece esse destaque, porque os passivos totais estão aumentando, então eu já descarto qualquer tipo de redução. Senão, meu relatório fica contraditório e não é um relatório, e sim um desabafo. Então, tomem cuidado que existe uma diferença de relatório e desabafo, tá? O relatório ele chega numa conclusão, o desabafo você vai contar tudo e ao mesmo tempo não vai chegar a lugar algum. Eu acredito que você, às vezes, já leu algum tipo de relatório nesse sentido. Leu e não conseguiu concluir nada, né? Então, aqui eu vejo que outras obrigações é a conta que cresceu mais, 183%. No entanto, vamos observar se ela tem relevância. Quando eu vejo a análise vertical, comparando dentre os subgrupos aqui, eu vejo que ele tem 1% de participação. 1% dentre o todo. Então, não é a conta que tem mais relevância. Vejo em 2020 que ele passou para 3%. Realmente, ele aumentou um pouquinho. Mas, dentre o total, existem outras contas que têm mais relevância. Então, o que eu posso concluir? Que houve um aumento de outras obrigações grande de um ano para o outro. No entanto, essa conta ela não tem relevância, ela não tem importância, ela não tem um destaque ainda. Eu poderia até, às vezes, mencioná-la no relatório, por conta de ter um crescimento alto. Mas ela praticamente ali não tem um peso significativo, né? Claro que nós estamos analisando 2 anos. Se isso for algo que vai acontecer com recorrência, essa conta pode ser que ela ganhe relevância ao longo do tempo, conforme nós estamos vendo. Tudo bem? Então, qual é a conta que nesse caso aqui merece destaque? Eu vou analisar nesse caso, então, a conta de empréstimos e financiamentos. E eu observo que em 2019 ela teve uma participação de 20,37%. Considerando as contas de passivo circulante, é a maior. E em 2020, ela aumentou essa participação, que inclusive ainda é a maior. Então, eu posso concluir
que empréstimos e financiamentos não foi a conta que cresceu mais de um ano para o outro, comparado com outras obrigações. No entanto, é uma conta que tem bastante relevância. Ela tem 20% de participação em 2019 e passou a ter em 2020 23% de participação, que é um aumento de 47%. O que seria empréstimos e financiamentos? Nada mais ou nada menos do que ir a uma instituição financeira e pegar um capital. Tem como eu entender que tipo de empréstimo é esse, qual foi a taxa, né, qual foi o acordo? Tem sim, utilizando o documento, né, oficial ali, por exemplo, se for uma empresa de sociedade anônima, a nota explicativa, que ela vai demonstrar de forma ainda mais analítica que tipo de contrato que foi feito, qual foi a taxa, que dia que foi feito, todos os detalhes. Assim como aquela outra conta, outras obrigações. Que outras obrigações são essas? Se for uma sociedade anônima, essa informação vai estar nas notas explicativas. Se for uma empresa limitada, que de repente a gente está fazendo esse tipo de análise, de repente eu tenho que chamar o contador para poder entender um pouco melhor sobre o plano de contas. Ou até mesmo o gestor, o analista, né, o controller, para a gente poder entender um pouco melhor. Porque algumas contas, dependendo do plano de contas da organização, elas são consolidadas e a gente precisa entender que tipo de lançamento que aconteceu ainda assim no nível mais analítico. Então, apesar da gente estar no nível analítico do balanço patrimonial aqui, ele ainda tem mais um desdobramento ainda. Isso tudo depende da estrutura do plano de contas da organização. Eu espero que vocês tenham compreendido como é feito aqui o processo de análise e todos esses passos que eu comentei com vocês também, eu vou demonstrar aqui que todos eles estão descritos aqui em forma de texto no nosso arquivo modelo para você ficar tranquilo, né? Então aqui nós fizemos os dois primeiros passos, né? Tudo que eu comentei com vocês está de forma escrita, né? Aqui no passo 1 e no passo 2, para que você possa também complementar os seus estudos e possa nortear aí a você criar um relatório. Só quero ressaltar que esse não é nenhum modelo oficial, tá? É um modelo que a gente vem adotando para poder entender qual é a realidade do negócio, mas fiquem à vontade em entender como funciona e adaptar de acordo com as suas palavras ou de acordo com a realidade do negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui das origens de recurso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a análise das aplicações de recurso. Então, uma vez que nós entendemos de onde o dinheiro está vindo, e aí nós vamos para a próxima etapa, entender para onde ele vai, qual é o destino, quais são as aplicações. Então, te encontro lá.